Boa noite, queridos. Estamos, transmitindo o culto da Igreja Batista do Farol ao vivo e é um momento de grande alegria para todos nós quando a gente ministra a palavra de Deus, quando a gente leva essa palavra de Deus anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O tema de hoje que nós vamos falar é Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Está no Salmo 46, de 1 a 11. E nesse contexto, que foi escrito esse salmo, escrito pelo rei Ezequias, rei de Judá. Esse salmo foi escrito num momento de muita gratidão a Deus. Esse texto nós vamos refletir hoje, o contexto dele está em 2 Reis 19, 20, Isaías 36 e 37. Naquela época, a Assíria já havia ocupado o reino do norte, o reino de Israel, ocupado Samaria, em razão da desobediência do povo de Deus em não seguir os ensinamentos do Senhor. E aquela terra foi ocupada pelos babilônios, povos estrangeiros, porque o rei Oséias não queria seguir os ensinamentos do Senhor. O rei Oséias, ele fez tudo o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que precederam. Está em 2 Reis 17. E agora o rei da Assíria manda ocupar Jerusalém. E Jerusalém fica sitiada com o exército assírio ao redor. E é nesse contexto em que Ezequias, um rei, de acordo com 2 Reis 18, 3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, desperdiçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso. Ezequias confiava no Senhor. E é sobre esse tema de confiança em Deus que nós vamos meditar. Após receber do general, comandante das tropas da Assíria, em que mandou o recado do rei da Assíria para Ezequias, humilhando o Senhor Deus Todo-Poderoso, falando que o Senhor Deus não ia guardar a cidade de Jerusalém. Ezequias, servo do Senhor, fez uma oração, está descrita em 2 Reis 14. Ezequias subiu do templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes a terra, os céus. Dá ouvido, Senhor, e vê e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações, de todos os territórios, um deserto. Ali atiraram os deuses delas no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedra moldada por mãos humanas.
Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. E essa oração subiu até o Senhor. E nesse contexto, Ezequias pede para que Isaías fosse ouvido. Isaías era o profeta do Senhor. Isaías era o profeta que Deus havia enviado para falar às nações. No Antigo Testamento, os profetas eram usados por Deus para enviar mensagens, eram usados por Deus para transmitir aquilo que o Senhor queria revelar ao seu povo. E Isaías, no capítulo 37, ele diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor lhe falou. Nos versículos 33, diz assim: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade, a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive, e lá ficou. E é nesse contexto que foi escrito o Salmo 46, o tema hoje da nossa reflexão, sobre essa vitória que Deus deu ao seu povo em Jerusalém. Que Deus deu essa vitória sem que houvesse luta, sem que houvesse batalha por parte dos homens, apenas a obediência do rei Ezequias em clamar a Deus, em pedir a Deus, e é isso que devemos fazer todos os dias. Passamos por muitas dificuldades, estamos vivendo uma época terrível, uma época de aflição, e esse salmo que vamos meditar hoje nos traz uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio em todas as dificuldades que estamos passando. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 43, 46, tema da nossa reflexão. Eu peço a você que abra sua Bíblia e acompanhe esta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam e erguem a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É nesse contexto, nessa reflexão, em que esse salmo é escrito. Esse salmo foi escrito pelo próprio rei Ezequias. Além de ser um rei, ele era um poeta, e ele escreveu esse salmo de adoração, sobre essa ameaça de invasão. Aquele povo estava sentindo ser invadido, a cidade destruída, mortes. Muitas das vezes a gente está se sentindo assim nesses momentos difíceis. Estamos passando por essa dificuldade todas as nações, e a gente fica em casa, acuado, com medo, insegurança. E esse salmo nos traz uma certeza de que quando a gente
confia no Senhor. Quando a gente busca no Senhor, Deus começa a agir. E é isso que devemos fazer. Esse salmo, nos 3 aspectos, 3 características que falam muito ao nosso coração. O primeiro delas é que Deus é a nossa fortaleza. Está no Salmo de 1 a 3. E vamos abordar aquilo que nas nossas vidas parece estar desmoronando, é quando encontramos o refúgio e abrigo em Deus. Devemos fazer isso nesse momento tão difícil da nossa vida. O Salmo 61, 3 diz assim: pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. E a gente deve buscar na palavra de Deus o abrigo, o refúgio, nesse momento tão difícil. O refúgio serve para nos fortalecer. O refúgio serve para que voltemos, depois de fortalecidos na palavra de Deus, voltar à vida com responsabilidade para enfrentarmos ainda as aflições, os perigos que nos cercam. Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas devemos ter a consciência daquilo que Jesus Cristo disse. Tenham paz, eu venci o mundo. Nós sempre iremos passar por aflições, por dificuldades na vida, até estarmos na presença do Senhor, quando não haverá mais nada de tristeza, dores, doença, morte, nada disso. Apenas estaremos na presença do Deus Altíssimo. E esses 3 primeiros versículos falam sobre isso, que devemos buscar no Senhor a nossa força, o nosso refúgio. E esse refúgio é bem presente na adversidade. As adversidades que passamos, os conflitos da vida, ansiedade, tristeza, medo, mortes, vírus. Muitas pessoas estão passando por adversidades. E uma das formas da gente vencer, uma das formas da gente resistir a tudo isso, é buscando o refúgio em Deus. Por isso que o salmista, o rei Ezequias, disse assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. E é isso que devemos fazer, buscar ao Senhor esse refúgio, para nos fortalecer na palavra de Deus, fortalecer no Senhor, e voltar a não sentir mais o medo, a ansiedade, a tristeza, e voltar a encarar as adversidades que a vida vai nos mostrar. E que, por certo, o Senhor está cuidando de todos nós. O Senhor Deus é um socorro bem presente, mas quer que tenhamos fé, pois não opera na incredulidade. E é isso que devemos fazer. Em Mateus 13:58, Jesus disse assim: e não realizou milagres por causa da incredulidade deles. Esse texto em Mateus nos diz que o Senhor opera quando se tem fé. O Senhor opera quando se busca Jesus Cristo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus disse assim: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E é isso que devemos fazer, e é isso que devemos buscar, entregar. Em Isaías 40, 29 a 31, diz assim: ele fortalece os cansados e dá grande vigor aos que está sem força. Até os anjos se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, voam bem alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, quando a gente busca Jesus Cristo, a renovação das nossas forças. Então, esse primeiro tópico falou que Deus é a nossa fortaleza e devemos crer nisso. Em Jesus Cristo, encontramos todas essas forças. Agora vamos meditar no item 2, que fala a respeito dos versículos de 4 a 7, onde ele fala que há um rio de canais que alegram a cidade, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.
Vimos no versículo anterior que as águas, versículo 3, são águas turbulentas, e são essas turbulências que nós passamos, as nações se agitam, os povos se agitam, pessoas se agitam. E agora, nesse versículo, nessa segunda fase dessa análise, Deus é um rio de alegria. Naquela época, Jerusalém foi construída sobre uns montes, uma das poucas cidades da antiguidade em que não foi construída próxima ao rio ou próxima ao mar. Então, a água era um bem bem precioso. O rei Ezequias mandou construir um sistema subterrâneo para levar a água dos mananciais, dos vales, até Jerusalém. E essas águas caíam no tanque de Siloé. E isso é muito bem lembrado pelo profeta, pelo rei Ezequias, pelo salmista. O salmista sabia que Deus era esse rio, aquele que supre com água da vida. E essa água da vida é Jesus Cristo. Em Isaías 12:3 diz assim: com alegria vocês tirarão a água das fontes, a águas da fonte da salvação. Jesus Cristo é a salvação. Em João 3:37, 8, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E é essa água viva que nós devemos buscar. Jesus Cristo. Jesus Cristo que supre as nossas necessidades, que nos tira da morte eterna, em razão dos nossos pecados, e nos dá a vida eterna, a salvação. Em Apocalipse 21:6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo quer que cada pessoa se arrependa e busque no fundo do seu coração. Duas coisas são necessárias para a gente beber dessa água da vida. Primeiro, arrependimento pelos nossos pecados cometidos. Todos nós pecamos, já nascemos em pecado. Em Romanos 3:23 fala sobre isso. Não há um justo sequer. Mas Deus, no seu amor tão grande, enviou Jesus Cristo para morrer por todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estamos passando por esses dias de muita morte, de muita tristeza, e devemos perguntar para onde iremos? Quem morreu com Jesus Cristo no coração irá para a vida eterna, na presença do Senhor. Quem não fez essa decisão em vida terá que sofrer as consequências do pecado. Em Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, morte física, morte espiritual. Antes de Jesus Cristo nos salvar, todos nós já estávamos mortos, condenados. Jesus Cristo morreu para que tivéssemos a salvação. Jesus Cristo morreu para que hoje nós pudéssemos ter certeza para onde iremos após a morte. E é uma decisão que cada um tem que tomar. Seguir Jesus Cristo, vida eterna. Antes, inimigos de Deus. Quem aceita Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa certeza que o próprio rei Ezequias tinha, que Deus era a salvação. E quando ele fala, nos versículos 4, que há um rio cujos canais alegram a cidade, esse rio é Jesus Cristo. E esse rio está à disposição para todo aquele que crê em Jesus. Duas coisas são necessárias: arrependimento pelos pecados cometidos e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não sei como é que está a tua vida, se você já tomou essa decisão na sua vida. Jesus Cristo quer que você o receba como Senhor e Salvador. Em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus fala sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, juntos faremos uma refeição. Jesus está falando de você abrir
a porta do teu coração e pedir para ele entrar, e pedir para ele fazer morada na sua vida. Arrependimento e fé, crê em Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias e aflições da vida, podemos beber da água da vida e encontrar paz e força que precisamos. E é essa alegria, essa paz, essa força que todos nós precisamos. Esse texto é um texto maravilhoso. Isaías 12:3 diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Em João 7, 38 e 39, no último e mais importante dia da festa, Jesus disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim. E é isso que devemos fazer, é isso que devemos buscar. Em 1 Pedro 5, 7 e 11, diz a palavra do Senhor que devemos buscar no Senhor. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, ele restaurará e os confirmará, que lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. E é essa força que devemos buscar no Senhor. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, eu sou seu Deus, eu fortalecerei e ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. A gente não deve ter medo, a gente deve buscar no Senhor, a gente deve confiar no Senhor, devemos seguir em frente, com fé, confiando no Senhor. O próximo passo e aspecto que veremos nesse poema tão maravilhoso, nesse louvor tão maravilhoso de gratidão a Deus, é que Deus sempre será glorificado. Versículos de 8 a 11, ele diz assim: quando venham e vejam as obras do Senhor, é um convite para confiar no Senhor e ver as suas vitórias maravilhosas. Devemos sempre buscar Jesus Cristo, devemos sempre confiar e ver as obras que o Senhor fez. E o salmista puxa isso quando no dia seguinte eles acordam e olham aquela situação toda. 185 mil mortos, as lanças quebradas, os arcos quebrados, onde estava agora toda a aflição do rei, se passou, porque ele confiou em Deus. E é isso que devemos fazer. Meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, devemos resistir. E quando Deus fala assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. É isso que devemos fazer. É interessante que é um convite que Deus faz para a gente, para olhar as obras que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas das vezes só olhamos para as circunstâncias, mas esquecemos de agradecer. E temos tantos motivos de gratidão a Deus, temos tantos motivos para louvar a Deus daquilo que Ele tem feito na nossa vida. O primeiro passo e motivo de gratidão é agradecer pela salvação. Nós éramos inimigos de Deus, hoje somos filhos de Deus. Jesus Cristo quer que a gente faça isso, porque Jesus Cristo, em seu poder, em sua glória, fez tudo isso. E Deus permite que fiquemos em apertos e aflições, para que a nossa fé cresça e o Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. O Salmo 22, 27 diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. É um motivo de grande gratidão.
Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle. O Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus criou todas as coisas e todas as coisas estão no controle de Deus. E devemos ser gratos a Deus. Em Tiago 1:2, a palavra diz que devemos ter um bom ânimo quando passarmos por diversas provações. Essas provações fortalecem a nossa fé, e é isso que devemos fazer. O medo nos afasta, e é isso que Deus quer que a gente trabalhe. Encontre nele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o abrigo bem presente na adversidade, e devemos buscar sempre a palavra de Deus nesse momento tão difícil que estamos passando. Em Filipenses 2, 9-11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse terceiro aspecto da nossa mensagem, Deus será sempre glorificado. E é motivo de grande gratidão a Deus, Jesus Cristo, ser glorificado. Nesses dias, nunca se falou tanto de Deus, nunca se clamou tanto a Deus, pedindo cura, pedindo restauração. A nossa igreja está reunida em campanha de oração, e Deus já tem operado milagres, pois entendemos que cada cura, cada salvação é um milagre de Deus, fruto de uma busca por Deus, assim como o rei Ezequias clamou a Deus, o Senhor ouviu as nossas orações. Na antiguidade, Deus falava através dos profetas. Hoje, Deus fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, você, minha irmã, meu amigo, que quer ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia. Medite nessa Bíblia, na palavra de Deus, dia e noite. Memorize os versículos da palavra de Deus, porque quando nós estamos passando por dificuldades, por aflições, a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é a palavra de Deus. O que nos dá esperança é a salvação. O que nos dá esperança é saber que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca a igreja do Senhor buscou e clamou tanto a Deus. E devemos fazer isso, devemos continuar clamando a Deus. Deus tem operado maravilhas. Tantas pessoas estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo nele a salvação, reconhecendo nele a força e o refúgio tão presente. Muitas nações estão ouvindo falar de Jesus Cristo, e isso já é um motivo da gente agradecer, da gente glorificar a Deus. Nesses dias em que temos ficado acuados, muitas das vezes com medo. Na preparação dessa mensagem, eu fui tremendamente impactada com esses versículos da palavra de Deus, porque todos nós vacilamos na nossa fé. Todos nós temos momentos altos e momentos baixos. E o que eu aprendi durante essa situação toda é depender cada vez mais de Deus, buscar em Deus esse refúgio, a nossa fortaleza em todas as adversidades da nossa vida. Você que está passando por aflição, tristeza, ansiedade, depressão, busque na palavra de Deus. Esse é o auxílio necessário que você precisa. Precisa ter fé, precisa confiar, precisa agradecer a Deus, como fez o rei Ezequias, quando deixou esse salmo registrado. E esse salmo foi registrado porque foi registrado na inspiração do Espírito Santo. E é isso que devemos agradecer, a palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Se você quer ouvir a palavra de Deus, abra a Bíblia, leia e medite, porque a fé para a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é um momento que todos nós, cristãos, todos nós que somos filhos de Deus, devemos pregar a palavra de Deus para tantas pessoas que estão sem esperança, tantas pessoas que estão carentes de ouvir aquilo que Jesus Cristo nos manda falar a respeito de salvação, a respeito de fé, a respeito de segurança, reconhecendo Deus como a nossa segurança. Nós não temos segurança alguma.
A nossa vida é sempre por um triz. Deus já sabe a vida de cada um, o momento de cada um. A Ele pertence tudo. Deus criou todas as coisas. O que Ele quer é que a gente faça igual o rei fez. Se humilhou na presença de Deus, buscou a Deus aquilo que ele precisava para evitar a invasão, para evitar morte, para evitar destruição. E devemos buscar sempre a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Como aplicação dessa mensagem, queridos, devemos reconhecer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em todas as circunstâncias da nossa vida. Nada, aquilo que fazemos, se não for de acordo com a vontade de Deus, é contrário a Deus. Jesus Cristo diz no Evangelho de João que sem Ele nós não somos absolutamente nada e não podemos fazer nada, e devemos buscar. Devemos ter fé e acreditar nas promessas do Senhor. As promessas de Deus para as nossas vidas já estão aqui. Estarmos com Ele na vida eterna. Um dia estaremos com Deus na vida eterna e temos essa certeza no nosso coração. Isso nos dá esperança. Isso renova as nossas forças e quando meditamos e buscamos na palavra de Deus, o nosso auxílio, o nosso refúgio é para a gente se alimentar e voltar para a vida normal, para a vida cotidiana. As aflições vão continuar acontecendo. Circunstâncias da vida continuam acontecendo e a gente não pode parar. A gente deve seguir em frente, mas tendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza em Deus. Devemos ter fé e devemos acreditar. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que palavra maravilhosa! Deus recompensa aqueles que o buscam e devemos buscar Jesus Cristo. Devemos buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Temos falado sobre isso, da necessidade de arrependimento, da necessidade de voltarmos a Deus, da necessidade de encontrarmos em Deus tudo aquilo que precisamos e lançar fora todo esse medo. Em 1 João 4:18, diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e nele em Deus. Assim, conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está sendo aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Motivo para reflexão, motivo para buscarmos a Deus e confessarmos os nossos pecados, pecado do medo, pecado da incredulidade, pecado em não confiar em Deus. E devemos, sim, voltar, reconhecer e pedir a Deus que nos perdoe e que nos dê força, que nos ajude nesse momento que estamos passando e que passaremos por outras dificuldades. Então, que essa palavra de Deus seja gravada e guardada no seu coração. Em 2 Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Que palavra do Senhor! Devemos buscar essa palavra e guardar no nosso coração. Devemos clamar a Deus, de humilhar na presença de Deus, reconhecer que não somos absolutamente nada. Deus é o Criador de todas as coisas. Oração, buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é você mergulhar na palavra, conhecer mais e mais daquilo que Jesus Cristo fez. Se afastar dos maus caminhos. Os nossos maus caminhos nos afastam de Deus e devemos buscar a santidade. O que é a santidade? É cada vez mais buscar Jesus Cristo e se afastar dos seus pecados. É se revestir do novo, a nova criatura. Aquele homem velho, o pecador, tem que ficar para trás. A gente tem que buscar Jesus Cristo sempre. E é isso que devemos fazer. Oração. Sempre. Vamos orar, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já tem feito
pelos milagres e aquilo tudo que Ele fará no nosso meio. Apenas devemos buscar Jesus Cristo, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Oremos. Senhor Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque pela tua palavra, Deus, lança fora todo o medo, Pai. Obrigado, Deus, pelo aquilo que o Senhor já fez, faz e fará ainda na nossa vida, Pai. Te clamamos, ó Deus, por misericórdia, por compaixão e graça, Deus. Tantas pessoas que estão agora, Deus, nos hospitais, internadas, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, da tua cura, ó Deus, sobre a vida delas. Te clamamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo conforte o coração dos familiares que já perderam seus entes queridos, ó Deus. O Senhor derrame, ó Deus, do teu amor, da tua graça, ó Deus, e conforte o coração dessas pessoas. Ó Pai amado, nós te clamamos, ó Deus, porque reconhecemos no Senhor, Pai, que o Senhor tem toda a força, todo o poder, toda a autoridade, Deus, e devemos fazer isso com motivo de gratidão a Ti, Pai, porque o Senhor, Deus, é a nossa fortaleza, Pai. Ó Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra e podemos ouvir a Tua voz, Pai, aqui, Pai. Muito obrigado por isso. Ó Pai amado, nos guarde, nos proteja, Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame, Deus, do Teu amor, da Tua graça e misericórdia, Deus, sobre a vida de cada pessoa que está agora, Deus, ouvindo esta mensagem, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer muito grande estar com vocês. Né? Eu tive a ajuda da minha nora e serva do Senhor, a irmã Ingrid, na transmissão ao vivo, na parte técnica. É muito bom quando a gente coloca os nossos dons e talentos a serviço do Senhor, daquilo que Deus já falou aos nossos corações. Vamos continuar em oração pelos enfermos, pela nossa nação e reconhecer que precisamos cada vez mais de Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Deus os abençoe. Uhum.